E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindas à nossa live de terça-feira aqui no Cantinho da Nutri para falarmos sobre síndrome do ovário policístico, tratamento natural da SOP, dar dicas para as mulheres que estão tentando engravidar e são portadoras da SOP, ou sobre dieta low carb e emagrecimento. Quero agradecer a tua presença aqui, hoje véspera de feriado, né, e o pessoal ligadinho, muita gente aqui entrando. Ana Vitória, minha assistente oficial, já está aqui a postos para ajudar vocês no chat. E o assunto de hoje eu acho que vai interessar bastante as tentantes, né? É um assunto bem direcionado aí às mulheres que estão tentando engravidar. E eu queria saber se tem alguém aqui me assistindo pela primeira vez. Tem alguém aqui que é a primeira live que assiste, que nunca tinha me visto ao vivo, só tem acompanhado meus stories, ou mesmo que é novo no meu Instagram? Se tiver, coloca aqui um eu para eu saber. O Rui falou, uma aula atrás da outra, essa mulher é do poder. Ele tá falando isso porque a gente acabou de terminar a aula do grupo de emagrecimento definitivo. Até coloquei um stories aqui para vocês verem. E aí acabou meio que emendando uma aula na outra, mas entre uma aula e outra ainda eu respondi os grupos, Rui, ainda respondi os grupos de desafios e os grupos de programa de combate à SOP. E tô vendo muito rostinho novo aqui na live, né? Ana Beatriz, Cheiro Verde Condimentos, Tamara, Regiane, olha gente, Camila, muita gente nova aqui. Sejam muito bem-vindas. Vai ser um prazer muito grande poder ajudar vocês hoje aqui e trazer informações de qualidade para vocês que estão aí na luta contra a síndrome do ovário policístico, né? Se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou personal trainer e também sou coach de emagrecimento e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Sofri muito quando meu diagnóstico foi feito, eu era muito novinha, tinha muito sintoma, muito pelo no rosto, muita queda de cabelo. E junto com o meu diagnóstico falaram também que eu jamais poderia ser mãe, que eu jamais poderia engravidar. Levei isso por muitos e muitos anos, até que decidi, por um outro motivo que não tinha a ver necessariamente com a SOP, fazer nutrição, né? Faculdade de nutrição. Esse outro motivo foi uma crise muito forte de anorexia, que quase me levou a óbito. Fiquei meses internada por conta disso, eu estava muito magra, cheguei a pesar 34 quilos. E isso me levou a querer estudar mais a nutrição, querer estudar mais sobre a alimentação, querer conhecer mais o poder da alimentação no nosso corpo. E fez com que eu me formasse em nutrição, né? Me tornasse nutricionista. No último ano da faculdade, tive um baque muito grande, né? Fui impedida de fazer estágio onde eu queria, que era o Ambulim, Hospital das Clínicas, por estar acima do peso. E ninguém entendia como uma pessoa que conhecia tanto de nutrição, sabia tanto sobre alimentação, já tinha passado tanto perrengue, né? Por conta da anorexia e do baixo peso, estava tão acima do peso como eu estava. Esse aumento de peso foi em decorrência do próprio tratamento da síndrome do ovário policístico, ou do próprio tratamento da anorexia, e também pela síndrome do ovário policístico, que dificulta algumas mulheres a perderem peso. E aí fui estudar ainda mais, né? Tudo que tinha a ver, tudo que podia me ajudar a perder peso sendo portadora da SOP. E alguns meses depois conheci meu marido, falei pra ele que se ele quisesse engravidar, se ele quisesse ter filhos, eu talvez não fosse uma boa esposa, eu não fosse uma boa escolha pra ele, porque eu não poderia ter filhos por ter síndrome do ovário policístico. E aí ele não ligou, ele continuou namorando comigo, a gente ficou noivo, casou, e 3 meses depois disso a gente engravidou da Manu, que é a nossa filha mais velha. Nesse período aí, levou, sei lá, uns 2 anos, 3 anos talvez, eu tratei a síndrome do ovário policístico de forma natural e sem medicamentos, através do que eu comia, através de exercícios físicos e também através do que a gente chama de suplementação, fitoterápicos e tudo mais. Isso possibilitou o controle total da minha síndrome, até eu engravidar da minha filha, aliás, até depois, né, da gestação dela, porque depois que ela nasceu, 8 meses depois eu engravidei do meu segundo filho, que é o Tintim, e vocês devem ter visto ele aqui no meu Instagram, porque ele é o nosso meme oficial do Cantinho da Nutri, né, ele faz memes para todas as nossas redes sociais. E a gestação do Tintim foi bem difícil, eu tive um descolamento do saco gestacional logo no comecinho da gravidez, e isso me deixou extremamente ansiosa, extremamente compulsiva. Eu fiquei completamente em repouso, tive que parar toda a minha atividade física durante a gravidez toda, e com isso eu ganhei muito peso. E quando nasceu o Tintim, nasceu de novo a síndrome do ovário policístico para mim.
Eu tava de novo com barba, eu tava de novo com muita queda de cabelo, com muita falha, jamais prenderia o meu cabelo assim como ele tá hoje. Eu tava de novo com muito sobrepeso, com muita obesidade e todos os sintomas da SOP que vocês devem conhecer, que vocês devem saber. E aí, nesse momento, ou seja, há cerca de 3 anos atrás, eu decidi que a minha missão de vida era ajudar as mulheres que sofrem com a síndrome do ovário policístico a nunca mais sofrerem o que eu sofri por conta dos sintomas e por achar durante anos da minha vida que eu não poderia ser mãe, que eu não poderia realizar esse sonho que eu trazia dentro de mim desde a infância, começo de adolescência e tudo mais. E é por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Essa é a minha história bem resumida. Ensaiei muito para conseguir contar essa história em 6 minutos, porque normalmente quando eu conto em 20, em 30, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe. Mas essa live não é sobre mim, essa live é sobre você e sobre o que você pode fazer para aumentar as suas chances de engravidar e, mais importante até do que isso, fazer com que você diminua as chances de você sofrer um aborto, de você ter algum problema na gravidez. E esse é o tema de hoje. Se tem alguém aqui que não quer engravidar, que não sonha em ser mãe, que não é tentante, tá tudo bem também. Você pode assistir a live porque isso vai te auxiliar em alguma coisa, eu tenho certeza que algo dessa live você vai tirar de conhecimento, vai tirar de aprendizagem para o seu tratamento, para você não ter mais sintomas, para você não sofrer mais com a SOP e as consequências metabólicas que a SOP traz para nós, tá bom? E antes da gente começar aqui a live oficialmente, né, sobre o assunto de hoje, eu quero pedir um favor para vocês. Hoje eu estava conversando com a turma do programa de combate à SOP, que começou essa semana. E a gente estava falando sobre um dos desafios que tem lá no curso do Revolução Hormonal, que é você preencher um tabuleiro, né, que tem várias fases, várias tarefas para elas preencherem. E aí quando elas terminam esse tabuleiro, o desafio é tirar uma foto e postar no Facebook, né? E por que esse desafio existe? E esse foi o assunto que começou lá no grupo. Porque as pessoas falaram, é uma forma da Carol se divulgar e isso é bacana, porque é o trabalho dela e tal. Mas, gente, o motivo desse desafio existir vai muito além disso. Esse desafio existe porque muitas mulheres com síndrome do ovário policístico nem sabem que tem síndrome do ovário policístico. Porque esse assunto por anos não foi falado, não foi divulgado, não foi dito, não foi escancarado na mídia. E mais do que isso, muita mulher é enganada pela síndrome do ovário policístico. O que eu quero dizer com isso? Muita mulher sofre com a síndrome do ovário policístico, mas não entende os sintomas que ela tem. Ela sabe que ela tem SOP e ela enxerga os sintomas, mas ela não relaciona as duas coisas. Muitas mulheres tiveram esse diagnóstico muito no início da vida, né? Muito no início da adolescência, e elas não entenderam o que significa a síndrome do ovário policístico. Muita mulher usou anticoncepcional por anos e acha que está curada da SOP por conta disso. E é por conta desse tanto de má informação, de falta de informação, que eu preciso da ajuda das pessoas que estão nos meus grupos, das pessoas que estão aqui hoje, de vocês que estão me assistindo, para que esse assunto não seja mais um tabu, para que as pessoas não acreditem mais que estão curadas de algo que não é curado, para que as pessoas entendam que elas não vão ser impedidas de engravidar por conta da SOP, mas que elas precisam tratar. E mais até importante do que isso, que elas entendam que a síndrome do ovário policístico vai muito além de uma dificuldade de engravidar. A SOP não é aquela doença que deixa a mulher infértil. A SOP é uma doença que pode deixar a mulher com diabetes, pode deixar a mulher com problemas de coração, pode deixar a mulher com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, que pode impedir ela de engravidar se ela não for devidamente tratada, e tantas outras consequências ruins de uma síndrome do ovário policístico que não tem a atenção que merece, que não tem o tratamento que merece. E, gente, muito mais pessoas têm SOP do que a gente imagina. Estima-se que 20% da população feminina mundial seja portadora da síndrome do ovário policístico. E isso quer dizer mais de 100 milhões de casos em todo o mundo. E isso também quer dizer que todo mundo que está aqui conhece pelo menos outras 2 mulheres que também são portadoras da SOP. Eu
conheço centenas, né? Talvez milhares de portadoras da SOP, mas vocês que não trabalham com isso conhecem pelo menos 2 outras pessoas que também são portadoras da SOP. E é muito importante que vocês falem sobre a SOP, para a SOP deixar de ser um tabu, para a SOP deixar de ser uma coisa, um assunto intocável, para deixar de ser um problema e passar a ser algo que tem solução e as pessoas enxergam essa solução. E é por isso que eu quero pedir um favor para vocês, e eu tenho pedido isso nas minhas lives. Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo do chat? Se você clicar nele, você consegue mandar esse vídeo, você consegue mandar essa live para as pessoas que você conhece, para suas amigas, para suas conhecidas que estão no seu Instagram. E isso vai ajudar elas a ter mais conhecimento, vai ajudar elas a ter mais conhecimento sobre a SOP e como tratar a SOP de forma natural. A gente vai conseguir acender nessas pessoas talvez uma preocupação necessária sobre o problema e uma tranquilidade que elas podem ter de que a SOP não tem cura, mas tem uma solução. Então eu vou pedir para vocês mandarem essa live. Vocês podem fazer isso agora. Clica nesse aviãozinho aqui e manda essa live para todas as mulheres que você conhece, que são suas amigas aqui no Instagram. E me ajuda a ajudar mais pessoas. Combinado? Posso contar com vocês? E para quem tá chegando hoje, para quem é a primeira live, a Nutri ama corações. Então, quando vocês mandam muitos corações aqui no chat e nesses corações coloridos que ficam subindo aqui do lado, a Nutri fica super feliz e fala muito mais. Então, corações quer dizer que vocês estão gostando da live e isso me incentiva a falar mais, a saber que é um assunto que vocês estão interessados, que vocês estão entendendo, e isso também me ajuda a tornar as lives cada vez melhores, tá bom? Isso, muitos corações para a Carol ficar feliz. E o assunto de hoje, então, é o maior erro da mulher tentante. Eu desenhei essa live pensando na mulher tentante que tem síndrome do ovário policístico, mas esse erro talvez aconteça em qualquer mulher que quer engravidar, independente dela ter síndrome do ovário policístico ou não. Quem é do programa de combate à SOP, quem é dos grupos de desafios 30 dias contra a SOP, já sabe que erro é esse. Mas se você não está em um dos meus grupos, se você não está em um dos programas, talvez você não saiba ainda. E o maior erro da pessoa que quer engravidar, da tentante que quer engravidar, na maior parte das vezes, é tentar engravidar a qualquer custo. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa tentar engravidar, custe o que custar, seja necessário fazer o que for fazer. E normalmente a pessoa que tá nessa expectativa, que tá nessa situação de querer engravidar a qualquer custo, quer engravidar antes mesmo de cuidar da casinha. E muita gente não entende esse termo, né? Quem é minha aluna, quem é minha paciente entende, e quem tá me assistindo aqui agora também vai entender porque eu vou explicar. O que acontece, gente? Por que a SOP ou a endometriose ou outras doenças dificultam a gente a engravidar? Por que elas podem nos tornar inférteis por um período de tempo ou não? Isso é outro assunto, mas por que elas podem dificultar, impedir ou diminuir as chances de uma mulher engravidar? No caso da síndrome do ovário policístico, porque ela causa alterações hormonais. A mulher com síndrome do ovário policístico, na maior parte dos seus fenótipos, tem alterações nos hormônios. A maior parte das mulheres que tem essas alterações tem um aumento dos hormônios masculinos, como testosterona, androstenediona, tem vários hormônios masculinos envolvidos, e ao mesmo tempo, para algumas mulheres, diminuição dos hormônios femininos, como os estrógenos, o estrogênio, por exemplo. E uma mulher que tem o aumento dos hormônios masculinos e diminuição dos hormônios femininos, ela não ovula. E isso impede ela de engravidar, porque a ovulação, né, é o primeiro passo para a gestação acontecer. Então, numa pessoa que é saudável, numa mulher que é saudável, o que acontece? O LH, que é um hormônio importantíssimo dessa questão da fertilidade, amadurece um óvulo, deixa um óvulo pronto para ele ser fecundado e originar uma nova vida. E aí o FSH, que é outro hormônio completamente de muita importância para esse processo, ele expele o óvulo que está dentro do ovário em direção à trompa. E a partir do momento que ocorre essa expulsão, o óvulo fica ali disponível para o espermatozoide fecundar e daí então nascer um feto. O que acontece na mulher que tem síndrome do ovário policístico, na maior parte das vezes? Existe um desequilíbrio desses hormônios LH e FSH. E aí na mulher com SOP, o LH,
ele amadurece o óvulo, mas o FSH, normalmente em desequilíbrio, não consegue fazer a expulsão desse óvulo que está dentro do ovário em direção à trompa. E aí esse óvulo fica dentro do ovário e dá origem a um cisto. É por isso que as mulheres têm ovários micropolicísticos ou de aspecto micropolicístico. Significa que existem vários cistos dentro do ovário dessa mulher que tiveram origem em óvulos que não foram expulsos. E é por isso também, né, que muitas mulheres não têm ciclos menstruais regulares, elas não menstruam, elas podem ficar meses ou até anos sem menstruar, porque o óvulo que deveria ser expulso do ovário fica lá dentro, retido, originando os cistos, e aí fica cada vez mais difícil desse processo natural da ovulação acontecer. Em paralelo a isso, as mulheres com SOP também costumam ter aumento dos hormônios andrógenos, que são os hormônios de característica masculina, como testosterona, androstenedione, etc. E esses hormônios masculinos impedem também a ovulação de acontecer, colaboram para essa situação de não ovulação acontecer. E aí, a mulher não ovula, consequentemente ela não engravida. Qual que é o erro das tentantes? Ela tem toda essa situação acontecendo diariamente no organismo dela, e ela vai lá e toma um indutor, ou por conta ou por indicação de um profissional ginecologista. Eu não sei qual dos dois é o pior, mas ambos são péssimos e não devem acontecer. E aí a mulher, ela fica tomando o indutor. Qual que é o papel do indutor nessa gestação, né? Nesse processo de tentativa de engravidar? Obrigar o seu ovário a ovular. Então, o indutor, ele não vai corrigir as alterações hormonais que você tem. Ele não vai corrigir, ele não vai equilibrar o LH e o FSH, ele não vai diminuir a testosterona, ele não vai aumentar os estrógenos, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele só vai obrigar o seu óvulo a sair de dentro do ovário e se tornar um óvulo propício, né, possível de ser fecundado. E o que acontece nessa situação? O óvulo está ali, a pessoa tem relação, consequentemente ela pode então engravidar. Se a gestação acontece, coisa que não acontece na maioria dos casos, a maioria dos casos não acontece, a gravidez mesmo com o uso do indutor, se acontece, sei lá, porque o óvulo tá ali, o espermatozoide também, ocorre a gestação, a mulher fica com uma tendência muito grande a perder esse bebê. E aí ela corre um risco de aborto, um risco alto de aborto. Por quê? Porque se o corpo, gente, não está preparado para ovular, se o corpo não está ovulando naturalmente, é porque algo ali está impedindo isso de acontecer. E essa mesma coisa que impede a mulher de ovular pode impedir um bebê de se desenvolver e a gestação progredir. Então é por isso que a mulher que é tentante e não olha para toda essa situação envolvida na causa da infertilidade dela, tem um risco maior de abortar quando usa indutores ou faz procedimentos de fertilização, inseminação e etc. Gente, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Independente da sua religião, independente do que você acredita, é muito nítido para nós, né, que existe algo ou alguém por cima, né, enfim, superior a nós, comandando as coisas. E Deus, quando criou a mulher, criou de forma perfeita. Se uma mulher não está apta a ter um bebê, se uma mulher não está apta a um feto crescer e se desenvolver, ela também não vai estar apta a engravidar. Porque é até para impedir um sofrimento, né? Nenhuma mulher que quer engravidar, que é tentante, está tudo bem com o aborto, né? Todas elas me relatam medo de perder o bebê, todas elas me relatam pavor de perder o bebê. Muitas delas me relatam crises de depressão por terem perdido os seus bebês, mesmo no início da gravidez, mesmo nos primeiros meses da gestação. Então, gente, eu acho que o maior erro é esse, é você querer forçar uma coisa que não está acontecendo a acontecer. Porque além de você não ter uma alta chance da gravidez acontecer, você ainda tem uma alta chance do aborto acontecer. Coisa que nenhuma de nós quer, nenhuma de nós está preparada, nenhuma de nós deseja que aconteça. E aí, o que eu quero, né? O que é o ideal para a mulher que quer engravidar? Primeira coisa, gente, a SOP não torna ninguém infértil, definitivamente. A SOP impede a gravidez de acontecer ou causa uma infertilidade, mas que é temporária. Ou seja,
você pode ter uma dificuldade para engravidar enquanto toda essa bagunça hormonal está acontecendo. Enquanto o LH e o FSH está em desequilíbrio, enquanto a testosterona está alta, a androstenediona está alta, o estrogênio está baixo. Só que a partir do momento que você corrige essas alterações, ou seja, a partir do momento que você ajuda o seu organismo a conseguir entrar dentro dos eixos, né, dentro do normal, o que vai acontecer? Você vai ovular naturalmente. E se você ovula naturalmente, é um sinal do que o seu corpo está preparado para você engravidar e dar seguimento a essa gestação. Ou seja, engravidar com o menor risco de você perder ou abortar o bebê. Essa é a melhor forma, esse é o melhor caminho. E o que acontece, gente? Esse processo pode demorar. Pode demorar talvez meses ou até um ano para você conseguir ter o equilíbrio total dos seus hormônios. Pode demorar alguns meses ou até um ano para você conseguir equilibrar, diminuir os seus hormônios masculinos, aumentar os seus hormônios femininos. Mas, gente, né? É mais demorado, mas é mais garantido, é mais correto, é mais saudável, é muito mais provável de dar certo. E aí, me respondam aqui no chat, se vocês pudessem escolher entre um processo rápido, com alta chance de dar errado, e um processo mais lento, mas que tem muita chance de dar certo, qual dos dois vocês prefeririam? Qual dos dois vocês optariam? O que acontece? Muita mulher não tem essa informação, foi o que a gente estava falando aqui no começo, né? Muita mulher acha que a SOP causa uma infertilidade que é definitiva, que a mulher com SOP vai ter mais dificuldade para engravidar, que a mulher com SOP vai necessariamente ter um aborto. Muita mulher não entende a relação da SOP com a alimentação e com o seu tratamento natural. E aí essa mulher vai no ginecologista, que nem é o médico mais indicado para fazer o tratamento, e esse ginecologista passa para ela um indutor. Ela vai tomar, porque é a chance que ela tá vendo de conseguir realizar o sonho dela. Então ela não vai nem discutir, ela não vai nem cogitar a hipótese de não usar esse remédio, porque para ela basta ovular para ela engravidar. E aí o que acontece? Essa pessoa usa um ciclo de indutor, usa um segundo ciclo, usa um terceiro ciclo, e aí ou a gestação não acontece, e aí parece que a cada mês ela tá reafirmando para ela de que ela não é capaz, que essa gestação não vai acontecer, que esse negócio não vai dar certo, ou ela engravida e aborta, que talvez seja um trauma ainda maior, porque é mais uma prova, entre aspas, para ela, de que ela não vai realizar o sonho de ser mãe. E aí, depois de alguns meses de tentativa, o ginecologista fala para ela que ela precisa de um tratamento de fertilidade assistida. Encaminha essa mulher para um processo de FIV ou de inseminação artificial, que custa rios de dinheiro, né? Se alguém aqui já fez FIV ou inseminação sabe do que eu tô falando, um processo custa aí pelo menos 20, 30 mil reais com profissionais, né, conceituados da área. E esse processo tem a mesma chance de terminar em aborto do que o processo da ovulação guiada, né, do estímulo da ovulação. Porque da mesma forma que o seu corpo não está preparado para ovular e para conceber, ele não está preparado para receber um embrião pronto no seu endométrio. Porque os seus hormônios estão em desequilíbrio, porque a sua testosterona está alta, porque o seu estrogênio está baixo, porque os seus hormônios não estão em equilíbrio, não estão fluindo, não estão funcionando como deveria. E aí a pessoa gasta 20 ou 30 mil reais para fazer um processo de fertilização que tem uma altíssima chance em terminar em aborto. Porque com os hormônios em desequilíbrio, você vai implantar um feto que tá ali, tá perfeitinho, já tá, né, as células já estão se multiplicando, prontas para começar uma diferenciação celular. O médico vai e implanta esse embrião dentro do seu útero, no seu endométrio, e o seu corpo tá em total desequilíbrio para fazer esse embrião se desenvolver, essa gestação acontecer e esse neném nascer. Então, gente, de nada adianta a gente querer pular etapas, de nada adianta vocês quererem cortar caminho, sabe? Partindo para o processo mais fácil ou para o processo mais simples, entre aspas. Se vocês forem ver, o processo de uma fertilização ou de uma inseminação é muito mais complicado, é muito mais demorado, inclusive, do que o processo do tratamento natural da síndrome do ovário policístico.
E, gente, o melhor médico para cuidar da síndrome do ovário policístico, falando da área médica, é o endócrino, porque é ele que cuida dos hormônios, não é o ginecologista. O ginecologista entende de aparelho reprodutor feminino. E a mulher que tem síndrome do ovário policístico não tem um problema no útero ou no ovário. Ela tem apenas uma alteração hormonal. Não é apenas, tá, gente? É uma baita de uma alteração hormonal que pode significar milhares de coisas, mas é uma alteração hormonal e não do útero e do ovário. Pelo contrário, gente, o útero e o ovário, eles estão ali como sofredores da doença, porque eles sofrem consequências das alterações hormonais. Eles não são o motivo da síndrome do ovário policístico acontecer. Tanto que a mulher que tem síndrome do ovário policístico, às vezes, não tem cistos no ovário. Ela tem uma cascata de alterações hormonais, ela tem milhares de alterações nos hormônios, mas ela não tem formação de cisto no ovário. Às vezes, ela não tem sintomas clínicos de hiperandrogenismo, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos. A síndrome do ovário policístico é uma característica muito diferente entre as mulheres, né? Somos muito diferentes e, ao mesmo tempo, somos muito parecidas. Existem mulheres que têm características completamente idênticas, mas essa não é a regra, tá? Então, gente, vamos lá. Recapitulando, o maior erro da pessoa tentante é querer cortar caminho, é querer pular etapa, é querer engravidar a qualquer custo, é querer ovular a qualquer custo. Qual que é a melhor forma de você conseguir o seu tão sonhado positivo? De você conseguir a tua tão sonhada gravidez? É você primeiro arrumar a casinha. É primeiro você ajeitar a casinha. E o que é a casinha? Somos nós, é o nosso organismo, é o nosso corpo, são os nossos hormônios. Porque a partir do momento que você corrige as suas alterações hormonais e que você consegue fazer o seu organismo entrar em equilíbrio, as chances dele funcionar normalmente são muito maiores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai conseguir não só ovular naturalmente, como você também vai ter muito mais chance de você engravidar e muito menos risco de você abortar, de você ter um problema na sua gravidez. E quando eu tô falando de indutores, gente, indutores como Clomid, né, existem vários Indux e tal, é porque realmente é uma indicação muito comum. Mas a mesma coisa acontece com a pessoa que toma glifage, metformina, saxenda, victosa, aldactona, espirolactona. São todos medicamentos que estão ali intermediando uma situação, mas não estão resolvendo. São medicamentos que estão atuando nos seus sintomas e não na causa do seu problema. Vamos pensar, né, voltando agora de novo especificamente para a mulher que quer engravidar, para a tentante. Ela tem uma alteração hormonal ou várias alterações hormonais que causam a ausência da ovulação, que causam a dificuldade dela em engravidar. Quando ela usa um indutor, ela está corrigindo a dificuldade dela em ovular. Ela está obrigando o corpo dela a expelir o óvulo que está dentro do ovário. Mas o indutor não está por trás, ele não está atuando nas alterações hormonais que fizeram ela ter essa falta de ovulação. Quando a pessoa usa metformina, glifage, etc., eles estão atuando na resistência à insulina, que acontece por alterações hormonais prévias, ou seja, anteriores à resistência à insulina. E a metformina ou glifage vai fazer com que você tenha essa correção, entre aspas, provisória, temporária, mas não vai atuar nas outras alterações hormonais. Então, às vezes, a pessoa não está ovulando porque tem, sei lá, alterações no LH e no FSH, mas essa pessoa, ela não tem necessariamente alterações na resistência à insulina, na insulina dela. E aí ela usa metformina ou glifage e não tem absolutamente resultado nenhum. O ciclo menstrual não volta, a ovulação não volta, os sintomas não melhoram, porque o problema dela não estava na insulina, o problema dela estava no LH e no FSH, que podem ser alterados por outros hormônios que não a insulina. Então, gente, antes de vocês cuidarem, antes de vocês procurarem solução para os sintomas, ou seja, para aquilo que você está sentindo, para as alterações que você está tendo, entenda o motivo dessas alterações, ou seja, o porquê você está tendo aquilo. Um exemplo clássico, né, que eu até falei hoje, acho que foi no grupo 4 do programa de combate à SOP. Uma pessoa tem queda de cabelo, sintoma extremamente comum na síndrome do ovário policístico. Aí ela vai e usa, sei lá, tônico pro cabelo, com aquele... Como que é o nome daquele negócio, gente? Minoxidil, né? Um tônico pro cabelo que faz nascer cabelo e tal. E aí ela não tem resultado. Quando ela usa minoxidil, ela tá procurando solucionar a queda de cabelo. Só que essa mulher pode ter queda de cabelo por N fatores.
Ela pode ter queda de cabelo porque a insulina dela tá ruim, né? Ela tem resistência à insulina e isso faz você aumentar a testosterona e o aumento da testosterona derruba o cabelo. Ela pode ter queda de cabelo porque ela tem carência de vitamina D, uma carência extremamente comum na síndrome do ovário policístico, que inclusive piora a resistência à insulina. Ela pode ter queda de cabelo porque ela tem aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, que também está muito alto em situações de ansiedade extrema. Ela pode ter queda de cabelo por fatores físicos, como exposição alta, luz solar, água de piscina, água de mar, vento e etc. Ela pode ter queda de cabelo porque ela tem um cabelo muito longo, falta corte, e esse fio muito longo pesa e enfraquece a raiz. Ou seja, vocês estão vendo? Existem vários motivos que podem estar por trás de uma queda de cabelo. Então não adianta você tratar a queda de cabelo. Você tem que descobrir o motivo da queda de cabelo e tratar essa razão. Ou seja, tratar esse motivo. Se uma pessoa tem queda de cabelo porque ela está muito tempo sem cortar o cabelo dela está muito longo, está muito pesado e está enfraquecendo a raiz, não adianta absolutamente nada ela usar alguma coisa para resistência à insulina. Porque no caso dela, a resistência à insulina não está impactando diretamente na queda de cabelo. A mesma coisa, uma pessoa que tem queda de cabelo porque tem resistência à insulina, não vai adiantar ela usar vitamina D, porque não é a vitamina D que está fazendo o cabelo cair, é a resistência à insulina. E como que a gente faz para descobrir a razão de cada um desses sintomas? A razão da queda de cabelo, a razão da falta de ovulação, a razão do aumento de peso, a razão da acne, a razão do aumento de pelos, através de uma investigação clínica muito detalhada e criteriosa. Coisa que os médicos, na maioria das vezes, têm preguiça de fazer, né? Através de solicitação de exames completos, através da análise criteriosa e cuidadosa desses exames, porque eu já peguei no meu consultório paciente minha com alteração severa de resistência à insulina, onde a insulina de jejum estava normal, a insulina de jejum estava normal, a glicose de jejum estava normal, mas 2 horas depois da descarga de dextrosol estava com uma alteração absurda. E o médico falou para ela que estava normal, que estava tudo bem, ela não tinha nada. Ou seja, ele não teve sequer o cuidado de olhar direito aquele exame e ter o cuidado de interpretar direito aquele exame para conseguir dar um diagnóstico e um tratamento adequado para essa pessoa. E isso, infelizmente, acontece. Então, qual que é a melhor forma da gente se prevenir disso e conseguir controlar isso? A gente ter conhecimento, a gente entender o que acontece com a gente. Então eu digo que a pior situação não é a pessoa que tem SOP. A pior situação é a mulher que tem síndrome do ovário policístico e não entende de síndrome do ovário policístico. E você pode ter qualquer profissão do mundo. Você pode ser engenheira, arquiteta, professora de educação física, enfermeira, qualquer profissão. Você pode ser matemática. Você precisa entender o que está acontecendo com o teu corpo para você conseguir tratar o que está acontecendo e daí então você chegar no seu objetivo. Que pode ser o objetivo de engravidar, que é o tema principal da live de hoje, mas pode ser também um objetivo de perda de peso, pode ser um objetivo estético de controle dos sintomas, pode ser um objetivo emocional de controle das emoções, para você não ter mais crises de ansiedade, de síndrome do pânico ou de depressão. Pode ser o que for, pode ser o objetivo que você quiser. Só que você precisa entender o porquê você tem aquilo, o porquê isso está acontecendo, para daí então você conseguir consertar o que está acontecendo, para daí então você conseguir de fato tratar. E eu falei em algum momento aqui da live, o melhor médico para a gente ter, né, o tratamento da SOP, para a gente ter o diagnóstico e tudo mais, é o endocrinologista, porque é teoricamente a profissão, né, a área da medicina que melhor entende de hormônios. E a SOP é uma doença hormonal. Porém, o nutricionista é fundamental nesse tratamento, porque a maior parte das alterações hormonais vindas da síndrome do ovário policístico respondem diretamente ao que a gente come, respondem diretamente à nossa alimentação, ao tipo de alimento que a gente escolhe, ao estilo de vida que a gente tem, aos chás e aos suplementos que a gente utiliza. Então, de nada adianta você ter um baita de um endócrino do seu lado que vai poder te diagnosticar, que vai poder, de repente, indicar algum medicamento se ele for extremamente necessário, se você não tiver uma baita de uma nutricionista do seu lado te ensinando o que você come e o que você tem que deixar de comer para você conseguir ter o controle dos seus hormônios, para você conseguir ter o equilíbrio dos seus hormônios.
E de nada adianta você ter uma nutricionista que não entenda de SOP. A gente tem falado muito isso nos grupos, né, de síndrome do ovário policístico, dos grupos de desafios, né, dos 30 dias contra a SOP, porque chove participante nos meus grupos de desafios que gastou dinheiro com nutricionista, que foi numa nutricionista particular, que procurou a melhor nutricionista da cidade e a pessoa nem ouviu que a pessoa tem síndrome do ovário policístico. Que a nutricionista falou, tem SOP. O que é SOP? Síndrome do ovário policístico. E aí anotou no prontuário e tchum, entendeu? Não é por maldade que elas fazem isso. A gente não aprende síndrome do ovário policístico na faculdade. SOP não é patologia discutida, não é doença investigada em caso clínico da faculdade de nutrição. Vai conhecer síndrome do ovário policístico, vai entender sobre síndrome do ovário policístico, vai entender sobre tratamento nutricional da síndrome do ovário policístico, aquela nutricionista que foi muito além da faculdade, que foi pesquisar por conta, que foi ler artigo científico por conta, que foi pesquisar em livros de endocrinologia, que foi quebrar a cabeça para entender termos que não são da nossa área. Porque é uma patologia endócrina. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, também chove de nutricionista no meu inbox, falando assim, Carol, eu tenho um monte de paciente que tem síndrome do ovário policístico e eu queria entender melhor a SOP. Que livro você me indica? Gente, eu não indico livro nenhum, porque não existe um livro que fale sobre síndrome do ovário policístico especificamente. Vai existir, o meu, em breve. Mas, por enquanto, não existe um livro que faça uma compilação de dados, de artigos, de estudos e etc., que especifique síndrome do ovário policístico, que explique as causas, as razões, as alterações hormonais, os alimentos que ajudam, os alimentos que não ajudam, os fitoterápicos, o papel de cada fitoterápico, os suplementos e tudo mais. Para você entender de síndrome do ovário policístico, não pode ter preguiça. Você tem que ler artigo científico de N línguas, né, traduzir na medida do possível todos esses artigos, juntar peças de um quebra-cabeça e montar o seu próprio quebra-cabeça. Eu canso de ver livros de endocrinologia que não são da minha área, que é da área de medicina. Eu canso de estudar em livros de nutrição funcional, que não é a minha primeira especialização. Eu canso de pegar livros que falam especificamente de hormônios, mas que não falam especificamente de síndrome do ovário policístico. E a partir daí você vai montando o seu quebra-cabeça, você vai entendendo o contexto, você vai entendendo o motivo e vai colocando ali o seu conhecimento. Então, gente, antes de ir na melhor nutricionista da tua cidade, primeiro veja se ela entende de síndrome do ovário policístico. E não é com um post no Instagram que fala o que é SOP que a pessoa entende de SOP, muito pelo contrário, né? Se você for no Google hoje digitar síndrome do ovário policístico, vão aparecer dezenas de conteúdos de nutricionistas. E aí você clica no conteúdo e tem lá o que é SOP, diagnóstico e uso do anticoncepcional. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo fala exatamente a mesma coisa, que é o básico, que você encontra na Wikipédia, por exemplo. Mas aprofundar mesmo, entender realmente o que acontece, entender realmente o papel de cada um dos itens da tua dieta no seu tratamento, precisa de muito estudo, tá bom? E muita gente tem me falado também, né? Agora vamos começar os recados, tá, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida específica da live? Tem alguém que tem uma dúvida específica sobre o tema da live, que é tentantes e síndrome do ovário policístico? A Vanessa perguntou, tem algum medicamento para os cistos nos ovários? Vanessa, o melhor medicamento para o cisto no ovário é o anticoncepcional. Melhor, entre aspas. Porque ele vai impedir o seu ovário de formar cistos, porque ele vai lá e desliga o seu ovário. Agora, a partir do momento que você para o anticoncepcional, o seu ovário vai voltar a funcionar e vai voltar a ter formação de cistos. Qual que é a melhor forma de você não ter mais cistos no ovário? Você descobrir por que você tem cisto, ou seja, qual é a alteração hormonal que está por trás da formação de cisto e corrigir essa alteração. Normalmente, em 90% dos casos, é relacionada à resistência à insulina, ou seja, é relacionada com a tua alimentação, tá? Então, existe medicamento? Existe, mas é de efeito temporário, não cura o problema, não resolve, e se um dia você tiver que parar de usar, o problema vai retornar, tá bom? Além de ter uma doença, não existem médicos para nos ajudar. Gente, existe, mas é algo complicado de se achar, você não pode desistir. Eu demorei anos, eu como profissional da área da saúde, atendendo centenas de médicos, tive indicação de vários ginecologistas e endócrinos e fui achar a minha endócrina no Instagram. Como que eu achei minha endócrina? Eu digitei lá, #SOP,
E aí apareceu o Instagram dela, né? Porque ela tinha feito alguns posts com a hashtag SOP. E aí eu fui ver os posts que ela tinha feito, entrei no inbox dela, mandei uma mensagem no privado: doutora, é possível tratar a SOP sem anticoncepcional? E aí ela me respondeu que sim. E aí eu falei, cara, é ela. Aí eu comecei a fazer mais algumas perguntas, né? Específicas, para ver se ela realmente entendia o que ela pensava sobre o assunto, e eu entendi que ela tem a mesma opinião que eu e que ela também entende de SOP como eu entendo. E aí eu marquei a minha consulta e fui nela. E tô com ela aí desde o final do ano passado. A Ana Vitória falou: eu também fui assim, Nutri, quando achei você. Então, gente, não basta você ir pela referência, né, pela nota da pessoa no Google Maps ou pela opinião da tua amiga que foi. Você tem que entender se a pessoa é especialista no que você deseja. Gente, eu tenho pavor. E agora uma dica para as minhas colegas nutricionistas que estão me assistindo aqui. Quem é nutricionista? Coloca eu nos comentários. Eu tenho pavor de entrar no Instagram de uma nutricionista e ter lá: nutricionista fulana de tal, emagrecimento, fitoterapia, nutrição esportiva, aumento de massa muscular, nutrição para gestante, bebê, criança, introdução alimentar, autismo, câncer. Cara, ela é foda em tudo? Peraí, gente, com quantas áreas você consegue realmente estudar, se aprofundar e ser especialista? Tem várias nutris aqui me assistindo, ó. Eu amo vocês, tá? Não nada contra vocês. Eu tenho certeza que vocês não são assim. Mas não dá pavor, né? Vocês que são nutricionistas, conta aí. Alguém consegue ser realmente muito boa em emagrecimento, aumento de massa muscular, câncer, autismo, nutrição materno-infantil, gestante, tentante, criança, introdução alimentar? Cara, eu sou muito foda em síndrome do ovário policístico. Eu entendo de endometriose e emagrecimento, mas porque eu já me especializei, eram áreas que eu atendia antes. E eu separei as minhas contas do Instagram justamente por isso. Se você entra no meu Instagram principal, que é esse aqui que vocês estão me assistindo, eu só falo de síndrome do ovário policístico. E tem assunto pra caramba pra falar de síndrome do ovário policístico. E aí eu tenho um outro Instagram de nutrição materno-infantil, porque antes de atender SOP, eu atendia nutrição materno-infantil. E eu tenho um Instagram com meu marido, que é o Saúde da Mulher, onde a gente fala de emagrecimento, porque a minha primeira área de atuação foi emagrecimento. Então, ao longo de 10 anos, agora 11 anos de carreira, eu fiquei muito foda em 3 áreas: nutrição materno-infantil, emagrecimento e síndrome do ovário policístico. São as 3 áreas que eu atendo. Só que se você perguntar pra mim hoje o que eu estudo, o que eu me atualizo, o que eu vou atrás, o que eu tô realmente por dentro do assunto: síndrome do ovário policístico, um pouco de emagrecimento e tentantes, que entra na parte do Gestar Clube. É isso, gente. Quanto mais áreas a pessoa entende, menos áreas ela vai saber. Ou seja, quanto mais áreas ela se diz ali apta a atender, menos especialidade, menos atualização nessas áreas ela vai ter. Então, tomem cuidado na hora de atender médico, ou de escolherem profissionais da área da saúde. E o mesmo acontece com o médico. Você entra lá, o cara é ginecologista, obstetra, reprodução humana, palestrante, ele tem 50 mil atividades no perfil dele. Será que ele realmente é muito bom naquilo que você está procurando? Será que ele realmente é um médico especialista naquilo que ele tá procurando? Então, eu sempre procuro os meus médicos e os profissionais que eu deposito a minha saúde pela área de especialização deles e pela profundidade de conhecimento que eles têm. Uma nutricionista que tem um post que fala sobre síndrome do ovário policístico, um post a cada 40 posts, ela não se aprofunda no assunto, ela não vai realmente investigar as causas e tudo mais. Então essa é uma dica que eu dou para vocês procurarem profissionais nas cidades de vocês que atendam o problema que vocês querem, que entendam sobre o que vocês falam. E eu fiz há uns dias atrás, já faz bastante tempo, um post falando dos profissionais que eu indico, né? A endócrino que eu indico em São Paulo, a endócrino que eu indico no Rio, os ginecologistas e obstetras que eu indico em algumas cidades, Recife, Brasília e tal. E eu recebi indicações nesse post de pessoas que tinham profissionais de confiança em outras cidades. Agora eu preciso só ter um tempinho para compilar esses dados e passar para vocês. Mas eu vou colocar em breve nos stories essas indicações que eu recebi, que eu realmente fui investigar e que são pessoas do bem, que são pessoas que atendem. Não tenho nenhuma indicação de nutricionista de outra cidade. Não tenho, de verdade. Não tô falando isso
por egoísmo, não tenho, não chegou em mim nenhuma nutricionista que realmente se aprofunde no assunto síndrome do ovário policístico, mas se alguém conhece, se alguém indica, me fala no privado, me fala no inbox, que eu vou conhecer o trabalho da pessoa e se eu achar bom, eu vou indicar. E eu até tenho falado muito isso, né, gente? Muita gente me pergunta, Carol, tem nutricionista no Rio? Tem nutricionista em Minas? Tem nutricionista em Brasília? Gente, não tenho, mas eu atendo pessoas de todas essas regiões. Como? No grupo de desafio 30 dias contra a SOP e no programa de combate à SOP. Duas formas de atendimento que eu tenho que são online e que as pessoas podem fazer de qualquer lugar do mundo. Hoje eu atendo pessoas de Portugal, da Espanha, Estados Unidos, vários lugares do mundo, porque é uma área que ainda as pessoas não se especializaram, ainda as pessoas não conhecem, mas eu quero que elas conheçam, tanto que eu mesma estou lançando um curso para nutricionistas, para formar nutricionistas, para especificar nutricionistas em síndrome do ovário policístico. E aí depois desse curso eu vou ter nutricionistas para indicar em vários lugares do Brasil e quem sabe do mundo. Por enquanto eu não tenho, tá bom? Tô aproveitando para responder as dúvidas que vocês mais me perguntaram no inbox hoje, na indicação de profissionais e tudo mais. E muita gente me perguntando sobre o programa de combate à SOP e o grupo de desafio. O que acontece, gente? Eu exterminei, aboli 4 turmas de desafios. Low carb, tentante, gestante e endometriose. Por que eu fiz isso? Porque eu quero me especificar e me aprofundar cada vez mais em síndrome do ovário policístico. Então eu comecei um novo curso que fala sobre fertilidade, eu até coloquei uns stories hoje, né, falando sobre fertilidade masculina, tal, que eu tava estudando no horário. E esse curso vai me demandar tempo, é um curso de especialização, então eu vou ter monografia para fazer, eu vou ter que fazer artigo científico e tudo mais. E eu não posso trabalhar para estudar, né? Não tenho uma condição ainda que me permita fazer isso. Então eu escolhi ficar só com síndrome do ovário policístico e praticamente só atendimento nos grupos para poder fazer esse curso de especialização que vai durar 18 meses, 1 ano e meio. Então hoje não tem mais como você se inscrever nos desafios de low carb, tentante, gestante e endometriose. Mas os desafios de síndrome do ovário policístico, eles continuam e agora até muito melhores. Muito melhores. Porque eu tô com mais tempo, eu tô com mais foco em síndrome do ovário policístico. Então, quem tem interesse em participar dos grupos de SOP, gente, eles não acabaram. A próxima turma começa na segunda-feira e você já pode se inscrever. Não deixa para a última hora, porque agora, com menos opções de desafios, as pessoas vão mais no grupo de síndrome do ovário policístico, que é o principal. E se você deixar para se inscrever depois do feriado, na quinta, na sexta, no sábado, pode ser que não tenha vaga e você tenha que esperar a nova turma começar. Então, se você tem interesse, quer saber mais sobre síndrome do ovário policístico, quer entender melhor até tudo que eu falei aqui na live, se inscreve no grupo de desafios de 30 dias contra a SOP. Você vai ter cardápio, né, sugestão de cardápio personalizado e individual, milhares de materiais, de e-books, de receitas, todo o conteúdo necessário para você ter um tratamento digno e natural da SOP, você vai ter dentro desse grupo. E ele começa na segunda-feira. Se você já fez 30 dias contra a SOP, tem alguém aí dos grupos de desafios que já fez? Coloca aqui pra mim o que vocês acharam, como foi a experiência, faz um depoimento ao vivo, sem a gente ter combinado, pro pessoal ver como que é a galera que já participou. Pra quem já participou, pra quem já fez os 30 dias contra a SOP, vocês sabem que 30 dias é pouco, né? 30 dias é muito pra quem nunca fez, porque em 30 dias você vai aprender pra caramba, você vai praticar pra caramba, você vai ter um resultado do cacete. Só que depois que acaba os 30 dias, você não tem alguém ali para te acompanhar, você não tem alguém ali do seu lado para te ajudar. E muita gente acaba se perdendo, né? Acaba perdendo a rotina, perdendo a motivação, não tem dúvidas que surgem, não tem mais, né, como tirar e tudo mais. Então, gente, não pensem que o 30 dias contra a SOP vai resolver o teu problema para sempre. O 30 dias contra a SOP é o teu primeiro passo nesse tratamento da síndrome do ovário policístico. Quando acaba os 30 dias contra a SOP, eu recomendo fortemente que você dê continuidade no seu tratamento. Ou com uma consultoria comigo, online ou presencial, ou através do programa de combate à SOP. Esse programa de combate à SOP, ele não está sempre aberto. Ele abre algumas vezes no ano. E nesse momento as inscrições estão abertas para o grupo que começa na segunda-feira. Só que ele está aberto somente com pouquíssimas vagas.
porque a gente já fez o lançamento desse grupo, o pessoal já começou, tem gente aqui da turma 4 do programa de combate à SOP assistindo. Quem é da turma 4 também coloca aqui o que achou e como tá sendo, né, esses primeiros dias no grupo. E aí, a Ana Vitória, que é do grupo 3, né, tem pessoas de outras turmas, mas a turma 4 que acabou de começar, eu vi que tem gente aqui assistindo. E aí, essa galera que tá na turma 4 já fez a compra, já tá no grupo, já tá acontecendo, mas o conteúdo, aí ó, a Deusa G. Lima falou, a Ketiane, ó lá, tem bastante gente da turma 4 aqui assistindo. Comecei no programa de combate à SOP da turma 4, a Bia, tá vendo? Muita gente aqui. E essa galera já tá no grupo porque o lançamento dele foi na semana passada, a Raquel. E algumas vagas sobraram. Por que sobraram? Porque algumas pessoas preencheram, né, emitiram um boleto e não conseguiram pagar, não tiveram condição, enfim, não vem ao caso. Algumas pessoas não pagaram esses boletos e agora a gente tá com as vagas remanescentes dessa turma, ou seja, as vagas que tinham sido preenchidas, mas que as pessoas não deram continuidade na inscrição. Olha, gente, muita gente da turma 4 aí, Raquel, Shirlene, Jussiele, Ediana, Raíra, todo mundo amando, eu tô muito feliz, hoje a gente conversou pra caramba, né? E aí, essas vagas estão em aberto. Se você quer participar do programa de combate à SOP, o que é o programa? É um desafio de 90 dias, então se você já fez os 30 dias contra a SOP, você tem mais 90 pela frente, que são 3 meses, e vai muito além do grupo de desafio, porque você tem acesso às aulas do Revolução Hormonal. O Revolução Hormonal é o meu curso de síndrome do ovário policístico. São mais de 36 horas de aulas gravadas, mais ou menos como é aqui, só que com uma qualidade, uma quantidade de conteúdos e materiais muito maiores, né? Porque tem slide, tem infográfico, tem esquemas, tem resumos, tem muito mais conteúdo didático para você aprender sobre a síndrome do ovário policístico, o seu tratamento, as suas causas, os alimentos que ajudam, que atrapalham, que a gente prioriza, que a gente evita e tudo mais. Então você tem o conteúdo do Revolução Hormonal, que é um conteúdo técnico, só que numa linguagem para leigos entenderem, e aí eu transformo esse conteúdo em 90 desafios. Então, tudo que as meninas estão aprendendo no Revolução, elas já estão colocando em prática. A turma 4 ainda não, porque o desafio começa na segunda que vem. Mas tudo que vocês estão aprendendo, para quem é da turma 4, tudo que vocês estão aprendendo no Revolução Hormonal, vocês vão começar a fragmentar e colocar em prática a partir de segunda-feira no grupo dos 90 dias contra a SOP. E, além disso, ainda ganha, né, vários materiais, ganha os cardápios para SOP, ganha o guia de fitoterápicos e suplementos, tem a assessoria do Rui, que é o psicólogo, e do Luiz, que é o personal no grupo. Então, hoje eles também responderam pra caramba vocês, o Rui ontem, o Luiz hoje. Então, tem outros profissionais também que estão ali para dar suporte, para dar apoio e para fazer realmente o negócio acontecer, para fazer realmente o resultado acontecer para todo mundo que estiver no grupo. Carol, não gosto de grupo, muita gente fala, tem muita mensagem, eu trabalho o dia inteiro, quando eu entro não entendo nada, tem 500 mensagens. Fica tranquila, porque esse grupo da turma 4 tem uma réplica dele que é mudo. O que significa esse grupo mudo? Só eu coloco as informações lá. Então, eu respondo na turma que tá ali falando, que tá interagindo, que tá se comunicando. E aí, as mensagens que têm assuntos interessantes, que têm assuntos, né, respostas que podem ajudar outras pessoas, eu coloco no grupo mudo. Então, se você não quer ficar no grupo que tá falando, você nem precisa. Você pode sair do grupo falante e ficar só no grupo mudo. Você vai ter ali os desafios do dia, as explicações, os áudios, você vai ter tudo que você precisa para você conseguir acompanhar o curso, para você ter ali tudo que você precisa, tá bom? Esse programa de combate à SOP, ele tem pouquíssimas vagas, gente, pouquíssimas mesmo. Antes da gente entrar na live, eu tava com a minha equipe contabilizando, a gente contou 4 ou 5 vagas, eram 5, aí uma parece que se inscreveu, ficaram 4. Então, se você tem interesse, eu deixei o link nos stories, você pode deslizar a tela onde eu falo do programa, e aí você fazer e garantir a sua vaga, garantir a sua inscrição. Ele tá com valor promocional, ele tem R$200 de desconto para quem fizer a inscrição essa semana e você ganha todos os bônus que estão escritos lá na página, tá bom? E é isso, gente. 30 dias contra a SOP, está aberta as inscrições, você pode garantir a sua vaga, www.cantinhodanutri.com.br/desafios ou www.revoluçãohormonal.com.br/30 dias contra a SOP. E o programa de combate à SOP também está com as inscrições abertas.
para essas vagas remanescentes. E lá você pode se inscrever no www.revoluçãohormonal.com.br/PCS, Programa de Combate à SOP, da menor forma possível, da forma mais abreviada e mais carinhosa que a gente usa para falar com as pessoas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. A Ana vai colocar aqui para vocês, né, o site. Qual site você quer, Raquel? Coloca aqui, que aí eu repito também. Talvez o do programa a Ana não saiba de cor. Coloca aqui pra mim qual é o site que você quer. Quinta-feira a gente tem live, 9 horas da noite, aqui no Instagram, @nutricionista_carol_faria. E na semana que vem, no domingo, na semana passada a gente não teve live, porque além de ser dia do meu curso, ainda tava sem luz na minha casa, meu celular tava sem bateria, tava tudo um caos. Mas no sábado eu coloco uma caixinha de perguntas nos meus stories e você deixa lá a sua pergunta, no domingo eu te respondo ao vivo numa live surpresa. Como você faz para não perder o horário dessa live? Você tem que me seguir, né? Seguir o meu perfil. E lá no meu perfil tem 3 pontinhos no canto superior da tela. Você clica nesses 3 pontinhos e aí coloca em ativar notificações. E aí você vai ser notificada pelo Instagram toda vez que eu postar ou eu entrar ao vivo, tá bom? Raquel, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí você escolhe a turma de SOP. As outras ainda estão disponíveis lá, mas não comprem, porque não tem mais turma prevista por enquanto. E aí você escolhe o de SOP e vai cair na página do desafio de SOP. Se você quiser ir direto para essa página, é www.revoluçãohormonal, sem acento, sem cedilha, .com.br/30 dias contra a SOP. Esse endereço que vai direto para a página de SOP também está disponível no meu perfil. Então, terminando a live, você vai lá para o meu perfil, você vai ver um link em azul. Clicando nele, você vai ser direcionado para essa página do desafio, tá bom? Gente, obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês. Para quem é da turma 4 do Programa de Combate à SOP, obrigada também a vocês, tá bom? Pela paciência, pelo papo de hoje, foi muito bom, a interação foi muito boa. Dos outros grupos também, né? Mas conforme o grupo vai ficando mais velho, elas vão precisando menos de mim. Então tem menos perguntas, tem menos interação, é um processo natural. Mas eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu e tem se inscrito aí nos grupos, porque essa é a melhor forma da gente poder dar um pau literalmente na síndrome do ovário policístico. A Larissa também entrou agora, ó. A Lala Rocha, ela também é da nossa equipe e ela deixou aí o site para vocês poderem também entrar e assistir, tá bom? Beijo, se cuidem e até a nossa live de quinta-feira.